Bíblia diz que eles profanavam, que eles faziam pouco caso das ofertas oferecidas naqueles dias, que eles metiam o garfo na panela, e muitas vezes roubava do que era a oferta que o povo vinha trazer, homens que não tinham temor à presença do Senhor, homens que não sabiam o que era viver em reverência e em santidade diante do Senhor, mas que exerciam o ofício do Senhor. Entenda, são em tempos de crise, são em tempos muitas vezes onde a nação está distante, que Deus separa esses homens. Então Deus levanta Sansão para libertar, Deus permite e levanta Samuel para se tornar um homem, o maior homem de referência do seu tempo, separado por Deus, para servir o Senhor. Deus levanta João Batista, em um tempo em que profetas não falavam, um tempo onde o Senhor se movia, mas não havia nenhuma referência que estava ouvindo Deus, e Deus vai lá e gera uma criança cheia do Espírito, e Ele é aquele que prepara o caminho do Salvador. Ei, entenda, em momentos de crise, muitas vezes em momentos de esfriamento espiritual, Deus ainda continua esperando que homens e mulheres se separem para Ele, que homens e mulheres ainda se consagrem e dediquem a sua vida unicamente para Ele. Dias de Nazireu, Sansão, Samuel, João Batista, todos esses tiveram a oportunidade de viver essa realidade. Nazireus aparecem em momentos de virada histórica. E quando a gente fala de Nazireu, esse voto em especial, e aqui é o cerne talvez do que eu quero mais colocar para você, quando a gente fala desse voto, a gente fala de separação radical, não é qualquer separação, porque eu li com você, o Nazireu, ele não podia cortar a barba, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia fazer uso de nenhum produto da videira, não necessariamente só o vinho, ele não podia ter contato com essas coisas. Nós lemos aqui, ele não podia ter contato com nada morto, porque se ele tivesse contato com alguma coisa morta, ele se tornaria impuro. Então quando a gente fala desse voto do Nazireu, a gente está falando de uma separação radical. Radical. Deixa eu dizer para você, às vezes, nós nos esquecemos que ser igreja do Senhor é de fato algo radical. Porque você e eu dizemos que o Evangelho ele não melhora ninguém, amém? Se você está ouvindo alguém preparar dizendo que o Evangelho vai melhorar alguém, você precisa corrigir a pessoa que está falando isso. O Evangelho faz nascer de novo. O Evangelho não pega um ser humano estragado, e aí dá uma recalchutada, troca a roupa, corta o cabelo, que nem aqueles programas que a gente vê, né? E fala assim, mostra, uau, ali melhorou. O Evangelho não faz isso, entende? Porque o Evangelho não muda de fora para dentro, ele muda de dentro para fora. Entende? Então o Evangelho ele faz nascer de novo. Sabe o Sérgio antes de Jesus? Não existe mais. Não tem, se você querer encontrar, você não vai achar, porque só existe agora o Sérgio que nasceu de novo. E aí você pode olhar para a sua vida e ter essa mesma compreensão. Você, antes de Cristo, aquele que existia, não existe mais, porque aquele que existe hoje, é aquele que é uma nova criatura em Cristo Jesus, e isso irmãos, é radical, isso fala sobre radicalidade. Então veja, por que eu estou dizendo para você que esse voto, eu quero fazer um paralelo com os nossos dias, porque ser cristão irmãos, é ser radical. A gente se acostumou a um discurso, que muitas vezes as pessoas começaram a usar dentro assim, toma cuidado, você não pode ser bitolado, toma cuidado, isso aqui é religiosidade, toma cuidado, né, se você está vivendo, só que o que as pessoas muitas vezes estão chamando de religiosidade, o que as pessoas muitas vezes estão chamando de ser bitolado? Orar, às vezes se dedicar à palavra, às vezes o tempo que a gente vem cultuar ao Senhor, às vezes momentos que a gente emprega para poder servir ao Senhor com algo que a gente oferece a Ele. Por quê, irmãos? Porque a gente vive um tempo de um cristianismo, aonde a gente escolhe, eu escolho se eu vou, eu escolho se eu sirvo, eu escolho se eu quero, hoje não, hoje tem isso. A maior hipocrisia nós vivemos na semana passada, aonde o povo cristão entrou em crise, se fazia culto ou se não fazia por causa do jogo de futebol, entrou em crise. Eu nem fiquei perdendo tempo de ler os comentários, porque você tinha pró e tinha contra, mas eu falei assim, meu Deus, a que ponto a gente chegou? Porque às vezes a gente ainda está santificando, aí sim é religiosidade, porque irmão, se você
talvez pense com todo amor e carinho, como teu pastor eu digo, que só o domingo é santo, consagrado ao Senhor. Ô irmãos, o que faz da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado? Culto, irmãos, não é o momento que nós prestamos das 18 às 20, e às vezes 20 e pouquinho, ou das 9 até as 10:30. Culto é a tua vida. Você abriu seus olhos, começou seu culto. A todo momento, comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, eu faço tudo para a glória de Deus. Então não é uma percepção de você entender e colocar. Se alguma coisa está tomando o trono do seu coração no lugar do Senhor, então está errado. Aí está errado, entende? Mas nós vivemos um tempo de um evangelho, infelizmente muitas vezes, aonde nós já não falamos dessa radicalidade, da necessidade dessa separação, irmãos. E aí é muito comum nós seguirmos a Cristo, sermos cristãos, professarmos Jesus, mas também termos os nossos hábitos. E aí a gente vai viver a nossa vida, a gente não é tão radical assim.